Fala galera, estamos aqui com mais um episódio. O convidado de hoje é gestor empresarial, CEO da Gestria e CEO da Harmonize Health Cowork, que vocês vão saber o que é agora. Enos Bom Jardim, fica à vontade, meu amigo, seja bem-vindo. Primeiro, cara, quero te agradecer, né, pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui, né, participando desse seu projeto. E te parabenizar, né, por essa iniciativa de estar convidando, né, vários empresários aqui do estado e pessoas que podem talvez contribuir, que a gente sabe da dificuldade que é, principalmente aqui no nosso estado, essa conexão entre pessoas e te parabenizar mais uma vez, já falei isso com você, pelo seu trabalho que está sendo sensacional. Ô, meu amigo, eu que agradeço de você ter aceitado o convite, estar aqui conosco, dividir um pouco dessa história grandiosa aí e nos transmitir um pouco de ensinamento. Eu gosto de começar, Enos, sempre perguntando: quem é a pessoa Enos Bom Jardim? De onde você vem? O que você fez? O que você faz hoje? Qual a trajetória para chegar nesse empresário de hoje, dono de 2 empresas aí de inovadoras que vão transformar aí muitas outras empresas no estado do Espírito Santo e contribuir com muita gente também? Legal, cara. Então, quem eu sou, eu acho que é algo que eu ainda estou procurando saber. Eu acho que a gente nunca vai saber quem é a gente de verdade. E eu acho que isso que é legal, né? É a gente entender que a gente está em constante transformação, né? Então, assim, basicamente de onde eu vim, eu nasci em Minas, fui registrado na Bahia, uma confusão assim na minha casa, porque o meu pai ele era caminhoneiro, então a gente mudava muito, já morei em Minas, Bahia, vim para cá, voltamos para Bahia, enfim. E aí a gente se estabilizou aqui, mais ou menos minha família, quando eu tinha uns 7 anos de idade. E aí a gente de lá para cá, né, veio trilhando aqui o nosso caminho, a nossa família. E enfim, eu estudei mecânica na UFS, e fiz esse curso assim, depois de já ter começado vários outros. Como eu falei, eu tenho essa certa dificuldade assim, às vezes de me encontrar, mas eu acho isso muito legal, você reconhecer isso, eu acho isso muito interessante. E o que acontece? Eu fiz, né, o curso e fui convidado por um amigo na época, que ele tinha feito uma fusão com uma empresa americana, tinha trago uma tecnologia muito interessante de laser scanning aqui para o Brasil, iam trabalhar com soluções em plataforma de petróleo, e fui para lá trabalhar com ele, fui para Salvador na época, tranquei o curso aqui, eu fazia 2 faculdades, eu fazia engenharia mecatrônica na UCL, eu saía lá de Campo Grande, ia para a UCL, depois voltava ali para a UFS. E aí eu falei, cara, vou largar isso. Aí meu pai endoidou de novo, porque toda vez eu começava um negócio e não terminava. E fui pra lá, me joguei lá em Salvador, a gente trabalhando dentro de refinaria de petróleo. E aí o que aconteceu? Quando eu fui trabalhar, eu fui assim, aberto. Eu me recordo até hoje que o CEO da empresa na época, ele era irmão, na verdade, de um grande amigo meu de infância. E aí ele me perguntou, cara, quanto você quer ganhar? Eu achei muito interessante essa pergunta, eu nunca esqueci. A gente estava na casa da mãe dele, ele falou, cara, quanto você quer ganhar? Vou te levar, quanto você quer ganhar? Deve ser difícil responder, né? Putz, cara. E aí eu olhei, cara, foi muito interessante, eu nunca esqueço dessa história. E aí eu falei, cara, eu não quero ganhar nada, porque eu não sei fazer nada, entendeu? Minha resposta foi essa. Eu falei, cara, eu acho que quem tinha que pagar era eu. Desse jeito, eu falei, cara, eu não sei, pra mim, eu só quero uma coisa, eu não tenho como me manter em Salvador, eu não tenho o que fazer, eu preciso de algum dinheiro só pra me manter, então se vocês me manterem lá, pra mim tá ótimo, e dá um jeito de eu voltar depois. E aí, enfim, fui lá, me joguei, fui trabalhar, ele não me falou quanto que eu ia ganhar também, eu falei, não quero saber, porque era uma coisa muito nova, entendeu, eu tinha visto que era uma coisa muito interessante, e fui pra lá, me joguei lá na refinaria, eu trabalhava assim, meio que de office boy dos caras, porque era uma máquina grande, pesada, e aí você fazia várias conexões de um computador com um equipamento e conectava tudo, e aí assim, você tinha que ir fazendo o escaneamento, posicionando em lugares diferentes da plataforma. Explica pra galera o que é isso aí, que talvez o pessoal não entenda. Então, esse laser scanning era uma tecnologia que, vamos dizer, você colocava aqui nessa mesa, e aí ele fazia um giro de 360 graus por 280, né, 360 na horizontal, 280 na vertical, e ele captava, né, todos os pontos que existe nessa sala e formava uma imagem 3D. É um laser de levantamento topográfico. Exatamente. A gente usava estação total, sei que você conhece essa área também. Então, o que acontece? A gente só usava a estação para fixar os pontos, mas a imagem a gente usava do laser scanning. E isso era uma tecnologia muito inovadora na época, porque a Petrobras, ela usava... Como que funcionava, né, antigamente? O cara, ele ia a bordo,
chamava, eu não sei se existe isso ainda, mas era um delineador. O cara ia a bordo, ele fazia medição com equipamentos, né, assim, arcaicos hoje, então o cara media na trena ali mesmo, goniômetro, media ângulo de flange, enfim. E ele desenhava isso, passava pro computador, mandava pro pipe shop fabricava, subia com uma tubulação, quando chegava lá em cima, não montava. E aí, você sabe a engenharia que é levar um equipamento desse, né? Você tem que dar uma parada de produção na plataforma muitas vezes para poder encaixar uma tubulação, fazer uma manutenção. Isso, o lucro cessante era absurdo. Quando veio essa tecnologia, ela diminuiu muito o erro, né? Então, porque não tinha mais aqueles equipamentos, fazia o levantamento, levava já em 3D para baixo, o pipe shop fabricava. Antes de subir, você escaneava e depois fazia o levantamento para simulação de montagem. Enfim, se montasse, estava certo. E a gente dava ok e montava. Eu falei, cara, isso é muito interessante. Eu preciso aprender isso. Eu tenho que aprender isso, cara. Isso é muito interessante. E aí, o que eu fazia? Eu ficava lá com aquele tripé, o equipamento, desmontava o tripé e o cara falava, agora coloca ali. Nivela ele, né? Aí ia lá, exatamente, nivelava e tal. E aí você colava uns targets que unia uma cena na outra, né? Tinha que ter pelo menos 3 targets coincidentes, 3 pontos. E aí, enfim... E aí o que aconteceu ali foi que, assim, o americano ele tem uma coisa muito assim, por um lado é bom, por outro lado é ruim. O cara tem assim, aquela receita de bolo, sabe? É assim que faz. Então você vai lá e segue aquilo ali. E aí eu, questionador, né, demais, até demais às vezes, eu sempre questionava, mas por que aqui nessa posição? O cara fala, porque tem que ser assim. Por que você conecta aqui? Porque tem que ser assim. E aí, enfim, isso me incomodava muito. Quando você pegava o manual para ler, tentar entender, o manual era alemão, entendeu? E aí, enfim, era uma máquina alemã, a Zianef, era um dos primeiros fabricantes desse equipamento. Cara, enfim, eu fui começar a estudar o equipamento, traduzir, né, no Google na época para o inglês, do inglês foi para o português, fiz alguma coisa lá e eu descobri várias coisas assim que diminuía o meu trabalho, que era de ficar carregando, fazendo aquelas montagens, não precisava, o HD... O equipamento tinha um HD interno, a gente conectava um computador para conectar um HD nele para fazer a transferência. Então aquilo dava muito trabalho, perdia muito tempo. E aí quando eu descobri aquilo, foi muito interessante. Eu nunca esqueci, né? Tem um ditado que fala, não sei se você já ouviu aquela da galinha, já viu aquela do... Assim, eu não lembro como é que era do frango no forno. Já viu essa? Não, acho que não. Por exemplo, tinha uma mãe, né? Que vamos dizer, a filha perguntou: pô, mãe, por que nosso frango ele sempre está com a asa cortada? Fazia o frango no forno, né? Ele não tinha asa, eles tiravam a asa do frango. Ela falava, só essa receita de família, minha avó que ensinava. E aí ela foi perguntar à avó. Por que mamãe tira a asa do frango, né? E o frango... Enfim, ela não, tem que perguntar à sua bisavó. Isso é receita de família e tal. E ela tinha a bisavó viva e foi perguntar. Bisa, por que a família tira? Ela falou assim, porque meu forno era muito pequeno, não encaixava o frango lá dentro. Entendeu? E essa era a 4ª geração que as pessoas estavam tirando a asa do frango simplesmente porque lá na primeira eles faziam isso. Gravei essa, tá? Muito legal isso. E aí o que acontece? Isso acontecia lá, eu perguntava por quê? Porque lá a gente faz assim nos Estados Unidos. Mas por que tem que ficar conectando esse HD? Não, porque é assim. E aí quando eu fui ver não era assim. Não era assim. Talvez já estava na 3ª geração a mais. O equipamento já estava na 3ª geração do equipamento, não tinha mais necessidade. Por um lado, essa disciplina, não sei se pode se chamar de disciplina, né? É interessante, né? Que eles seguem realmente a risca. A gente tem uma certa tendência a não seguir muito padrão, a gente não lê manual, a gente não faz nada. Brasileiro é meio que assim. E aí, bom, enfim. E aí eu evoluí bastante assim na empresa, nessa parte técnica, entendeu? A gente evoluiu, começou a trabalhar muito com plataforma de petróleo, embarcar muito. Só que isso acabou coincidindo muito com a parte da faculdade, eu tinha que formar, entendeu? Eu precisava sair de lá da faculdade. E aí eu falava, cara, todo mundo lá em casa formou, não posso deixar de formar, eu tenho que ter uma faculdade, cara, eu tenho que ter uma faculdade. E a galera da empresa, assim, o que acontece? Nessa parte técnica, antes ainda era muito assim, tô falando de mais de 15 anos atrás. Se você sabe muito, é muito técnico, o pessoal não ligava muito para sua formação. Entendeu? Até por uma tecnologia nova. Ninguém sabe mexer. Você não adianta ser engenheiro, não adianta ser doutorado em nada. Não tem problema, né? Não tem. E a parte técnica, assim, eu estudei ali na UFS, eu vi muita pessoa da área de engenharia, até mestrado. Já tipo, amigo que saiu do mestrado não sabia o que era a diferença de uma chave Phillips para uma fenda. Porque o cara é muito técnico, entendeu? O cara é técnico. Você chega lá e fala uma chave de torque, você não tem nem ideia do que é. Enfim,
Na época o pessoal não valorizava muito isso, mas eu falei, cara, tem que sair da faculdade. Mas não mudou não, tá? Eu formei na engenharia com muitos colegas meus, não sabia a diferença de um bloco convencional para um bloco estrutural. É isso aí, cara. E aí eu falei, cara, eu vou terminar esse negócio, e aí foi meio que uma briga na época, porque tinha que estar embarcando sempre. Eu falei, cara, se eu embarcar, eu vou ser jubilado de lá, entendeu? Eu preciso parar. E aí falou, ó, ou me manda embora ou deixa eu no escritório. Aí foi quando começou uma fase assim de transição, que eu comecei a ficar mais no escritório. Enfim, a empresa ela era constituída por um sócio americano e um brasileiro, eles se separaram. E aí o brasileiro ficou. A parte americana, onde tinha essa área de finanças, toda essa gestão era operada pelos Estados Unidos, e aqui o Brasil que operava essa parte de operacional, né? Ficava na parte operacional. E quando eles saíram, eu sempre fui muito de gostar de planilha, aquele negócio de Excel, então eu fazia muito isso com a minha parte pessoal. E aí, assim, eu já tinha um sistema, cara. Eu lembro na época existia, eu nem sei se existe hoje, não vou fazer nem propaganda pro sistema, mas enfim, eu usava isso pessoalmente. Eu adorava fazer aqueles planos de contas, assim, uma pessoa física, você não tem nem nada direito, mas era legal. E aí ele viu essa questão e falou, cara, entra aí e começa a fazer essa gestão da empresa aí. Eu falei, vambora, se joga aí nesse negócio. E comecei a fazer, e baixei um programa, e aí compramos. E aí eu falei, pô, cara, isso daqui é interessante demais, eu acho que isso aqui é o que eu gosto de fazer. Aí mais uma vez eu comecei a falar, putz, eu vou mudar tudo de novo. E aí eu falei, pô, legal, fomos evoluindo nessa área. Foi aí onde foi uma transição realmente de uma parte operacional e técnica para essa parte de gestão, onde eu comecei a aprender mais sobre isso. Aí eu saí dali, comecei a fazer especialização nessa parte, né? Na época eu fui para gestão empresarial, fiz na FGV, depois eu fiz gestão de negócios em Lisboa, era uma parceria que existia entre a FGV e o Insquité. Aí voltei, fiz pós-MBA em gestão empresarial também. E aí o que acontece, cara? Aconteceu que teve uma oportunidade, sim, era uma oportunidade na época. O que acontece? A parte de estética, ela tinha um vazio muito grande entre um cirurgião e um médico dermatologista e um salão de beleza que fazia uma limpeza simples de pele, unha, cabelo, essas coisas. E aí logo na época só existiam 2 faculdades aqui de fisioterapia, que era a Salesiano e a Imescan, só tinha isso. Os outros cursos não existiam na época. Então saíram muito poucos profissionais. E aí minha ex-mulher na época se formou em fisioterapia, e aí ela começou a falar sobre esse negócio de dermatofuncional. E aí foi a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, pô, dermatofuncional, essa área estética, e olhando para o mercado eu vi, caramba. E assim, dentro da empresa eu participei de vários processos de planejamento estratégico, entendeu? E aí nessas formações eu comecei a ver muita coisa interessante. Foi quando eu olhei e falei, pô, tem um abismo aqui que pode ser ocupado por essa profissão. E aí ela doida igual eu na época, também falou, vamos entrar com... E ela trabalhava num lugar, assim, né, comum lá, na época. E aí a gente falou, cara, vamos botar um consultório aí em algum lugar e começar a atender isso daí. Vamos embora. E aí na época eu lembro que todo mundo, né, é muito comum, né, as pessoas, família principalmente, não tem R$1. Eu lembro de uma frase, nunca esqueci, assim, eu não tenho R$1 para botar uma lajota. Vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, mas eu não tenho R$1 para botar uma lajota. Eu falei, não tem problema não, vamos embora. Normal. É os maiores incentivos, né? E aí, cara, eu também não, vamos dizer assim, se você se colocar na visão da pessoa, ela não tá fazendo por mal, né? O Sim. mundo dela é aquele, entendeu? É aquela coisa de, cara, pra que você vai sair de uma carteira assinada? Eu criei todos os meus filhos dessa maneira, e enfim. E aí a gente se jogou lá, pegou um consultório, ela começou a atender. Isso eu continuava, sempre continuei, né, com outros negócios, mas a gente trabalhava junto ali nesse projeto. E esse negócio começou a crescer muito. E aí eu já tinha trabalhado, antes de trabalhar com essa empresa de escaneamento, eu tive a oportunidade, na época, o primeiro emprego meu foi com TI, né? E aí eu trabalhei no hospital, que foi projetado na época para ser o melhor hospital do estado, todo mundo falava isso. E a gente trabalhou na estrutura de montagem do hospital, assim, desde o zero, porque a parte de infraestrutura tinha que ser construída, e infraestrutura de TI, né? E aí eu tive a oportunidade ali dentro de ver uma gestão feita por médicos, profissionais da saúde, entendeu? E não deu muito certo. Eu sempre costumo dizer o seguinte, não é que um profissional da saúde ele não pode ser um bom gestor. Sim. Ele só não pode ser os dois. Eu conheço excelentes médicos que lidar gestores. com os dois papéis. Isso. Que abdicaram
da vida como médico. Inclusive teve um amigo meu, médico aqui, que foi o primeiro entrevistado, inclusive, falou sobre isso. Ele, hoje na agenda dele, ele tem o tempo de gestão da clínica dele e o tempo de ser o médico. De ser o médico. E esse tempo, o que acontece? Quando você faz os dois, é um problema muito grave, entende? Porque é aquela coisa que a gente já sabe, né, cara? Você não consegue fazer as duas coisas bem. Você pode fazer, mas fazer bem feito você não consegue. E como eu participei e eu vi a transição, quando, né, o corpo diretor foi substituído por gestores, e é claro, os médicos continuaram, mas continuaram na parte operacional, que é onde de fato eles entendiam muito bem. O hospital deu uma guinada, começou a crescer novamente. Nunca foi o que foi programado para ser, mas enfim. E eu tinha visto isso. E aí comecei a olhar e falei, pô, cara, isso acontece em todos os lugares da área de saúde. Todos os lugares, geralmente, a pessoa se divide. É um padrão, né? Se divide. Como eu falei, eu conheço vários médicos que são bons gestores, excelentes gestores, às vezes até melhor do que quem formou em gestão. Só que eles vão lá, assim, de vez em quando ele vai lá fazer uma consulta só para dizer assim, cara, eu não quero perder isso. Vai lá, faz um plantão. Conheço médico que às vezes ele faz plantão uma vez no mês. Cara, eu vou lá só para ter aquela emoção assim, mas ele meio que abriu mão, né, enfim. E a gente falou, cara, o que a gente pode fazer? Vamos fazer então o contrário, vamos testar. E dentro da empresa onde eu estava, a gente tinha, apesar de ter ficado muito tempo, a gente tinha uma questão muito assim, que tinha muita liberdade para fazer muitas coisas, mas até um certo ponto. Entendeu? E aí eu falei, pô, esse negócio aqui eu tenho mais liberdade para poder tentar algumas coisas diferentes, entendeu? E aí fomos tentando, enfim, o negócio cresceu bastante. A gente, na época, ampliou para uma segunda, e aí eu, com vários planos de saúde, começou a ter demanda de plano de saúde, enfim, aí começou a aumentar. Paralelo a isso, eu nunca deixei as outras coisas que eu estava fazendo, porque ela ficava ali nessa vivência operacional, né? E essa parte, né, de administrativa a gente consegue fazer um pouco mais afastado. E aí foi quando eu tive esse contato, né, para a área de saúde, comecei a ver, né, isso, e eu vi que deu muito certo. Logo depois a gente se separou, ela acabou ficando com um negócio lá, que a gente tinha, ela teve a opção também, acabou vendendo. Enfim, foi onde eu entrei nesse negócio. E aí, contando essa história para chegar onde a gente chegou agora, que é o Harmonize Coworking, a Gestria, o que é isso, né? A Gestria, na verdade, nasceu dentro da ideia de ver uma dor que existia nessa área profissional, porque na pandemia, quando ficou, né, a pandemia veio, a gente operava uma clínica, que era uma clínica nos moldes normais, tradicionais, né, onde tudo é concentrado na empresa e as pessoas prestam serviços pela empresa, então a emissão de nota fiscal é tudo feito pela empresa. A gente acabou substituindo, e tem um detalhe bem importante, eu sempre tive a ideia de que esse negócio fosse escalonável, né? Tentava escalar, e aí eu estudei muito esse mercado, e aí eu entendi que não existe como fazer isso, não existe, a única forma, a gente até conversou um tempo atrás sobre isso, a única que existe hoje a que chegou no IPO aí foi a Espaço Laser, mas são padrões completamente diferentes, de totalmente trabalho, diferentes de trabalho, exatamente. É um único serviço, enfim. E você consegue, né, manter um profissional ali, porque eles têm um equipamento que é um pouco caro, então, enfim. E aí, dentro desse sonho de vamos escalar, veio aquela decepção, por isso que eu falo que a gente está sempre aprendendo, né? E aí falou, olha, não é isso, se reinventando, falou, cara, não é isso, não vai dar certo, isso nunca vai acontecer, vamos pivotar, vamos fazer uma coisa diferente. Aí veio a pandemia, na época, já estava separado, veio a pandemia, e aí eu fiquei lá com aquele elefante branco, na época, eu falei, cara, eu tô desgostoso de continuar com esse negócio. Não acho que vai ser escalonável, então não tinha mais aquele tesão de fazer aquilo ali. E aí começou assim, não foi algo que eu inventei, isso não foi inventado por mim, a ideia de coworking é algo que está crescendo a cada dia mais. Sim, né? Com o certeza. Uber é um coworking, né? Vamos dizer, todo mundo usa um carro, divide, né? O sharing, né? É algo que está cada vez crescendo mais no mundo. E só que veio na minha cabeça assim, cara, o que está acontecendo com o pessoal que trabalha com clínicas, né, na pandemia? Ociosidade, principalmente estética. Porque quando você vai para a área médica, você não tem como correr, cara. Pode ser pandemia ou não. Se você está doente, você está com dor, você vai para o médico. Você vai para o médico. Agora você, na parte estética, você segura. Entendeu? Você fala, pô, cara, eu vou dar uma segurada. Na verdade, qualquer crise, assim, geralmente você dá uma segurada. Entendeu? Apesar de que a mulherada aqui no Brasil, você sabe, que tem gente que abre mão de muita coisa para poder fazer coisas estéticas, né? Mas enfim, começou a
havia essa ideia, falando, cara, o pessoal tá buscando uma coisa para ocupar a ociosidade deles, e começou a ter muita ociosidade. E aí o que acontece? Cara, você tinha uma clínica que atendia lá, tava a sua ocupação em 80%, e aí de repente caiu 40%, você ficou com 40%. Mas você não pode abandonar os 40% que tá lá com você. E aí você faz o quê? Só que aí você tá abaixo do custo, você não saiu do break-even, você não tá mais no ponto de equilíbrio, e aí você vai fazer como? Você vai vender tudo aquilo e voltar a atender em domicílio, né, que geralmente é o começo da atividade dessa galera. E aí algumas pessoas começaram a meio que perguntar, né, e ver essa dor, pô, vocês não alugam uma hora, por quê? Porque geralmente, assim, no modus operandi aí de clínicas, você ficar com um percentual do profissional, geralmente, né, dependendo se o profissional não dá equipamento e não dá produtos, né, você fica ali com 60%, talvez até mais, e o profissional com o restante, porque ele só vem, executa e vai embora, o custo fica todo com a clínica. E aí, cara, a pessoa veio e falou, cara, e aí, será que vocês não conseguem alugar pra gente? E é comum também você fazer um aluguel de período. Então tem muita gente que pega a ociosidade e aluga o período. Fala, olha, terça e quarta à tarde você atende, entendeu? A gente falou, cara, vamos... Aí veio a ideia. Se você me perguntar exatamente qual foi a virada, eu não lembro, mas veio essa ideia de falar, cara, a gente poderia pensar nessa ideia de compartilhamento. Aí veio aquela rapidinho, porra, isso aí é escalonável, isso pode ser um negócio que você consiga escalar. E veio também muito porque a gente conversando, tem muitos amigos nessa área, e aí logo depois também eu comecei um relacionamento com uma pessoa que é da parte da área de saúde também, ela é dentista, é especialista em estética dental, harmonização facial, e a gente, né, começou a conversar muito sobre isso. E a gente falou, e foi quando eu vi, ela trabalhou muitos anos no consultório de uma pessoa, e e a parte de odontologia é pior ainda, porque é muito caro você montar um consultório odontológico, entendeu? E aí muito equipamento, e os equipamentos são caríssimos, assim. Se você for montar um consultório odontológico barato, você vai gastar 50 mil reais, assim, com todos os equipamentos, então, comprando novos, né, tô falando. E isso porque é barato. Se for comprar cadeira, que hoje tem cadeira que faz massagem que custa 50, entendeu? A cadeira do paciente faz massagem, enfim. E aí, cara, isso não é um tanto quanto democrático, entende? Porque o que acontece? Você pega uma faculdade onde sai, sei lá, uma turma, 40 pessoas de odontologia, o pessoal vai até o final, forma mesmo. Não é igual a gente lá na área de exatas, não, que sai metade sai todo mundo. O pessoal vai até o final, até porque é muito caro, entendeu? Então, você começa, você vai até o final. E aí, o que acontece? Você sai de lá, e muitas das vezes você tem que se submeter a trabalhar em uma clínica para alguém, porque você não tem o que fazer. Você vai montar como seu consultório, cara? Ou você não tem clientela ainda, você vai começar atendendo o parente, o amigo. Aí. Então, desde a faculdade, você já começa a ter uma relação com alguma clínica, uma pessoa que você conhece, enfim, e vai embora. E aí foi quando a gente pensou, pô, cara, isso é muito interessante, porque você pareia ali, todo mundo sai da faculdade. Ah, você tem dinheiro para montar o seu consultório, mas eu também estou atendendo um consultório tão bom quanto o seu. Entendeu? Então isso é muito democrático. A gente falou, pô, isso é legal. O pessoal, na época não existia, e hoje, o que acontece, cara? Naquela época, como eu tava falando, tinha 2 faculdades sem fisioterapia. Se fosse falar medicina antes, era UFPS e MScan. Tinha, entendeu? Biomedicina acho que nem tinha ainda, ou se tinha, trabalhava com a parte mais de clínica, né? Essa parte de exames, era isso. Enfermagem, essa galera dessas áreas, elas não envolviam com estética, né? Hoje, você tem faculdade de estética, você tem o pessoal que faz biologia hoje, cara, se fizer uma pós-graduação na área de estética, pode atuar com toxina botulínica, preenchimento, uma série de procedimentos invasivos. Olha só. E aí, cara, imagina a quantidade de profissional que está sendo, né, empurrado no mercado aí, a cada 6 meses dessas faculdades. Com certeza. E aí, esse pessoal vai fazer o quê? Todo mundo vai abrir uma clínica. E aí, para ajudar... com o crescimento das redes sociais, antes a gente fazia ali, né? Você tinha um dentista da região, todo mundo. Você é do interior, lá é bem mais comum. Tem um cara ali que depois o filho virou, e aí você vai no filho, então fica assim, nesse bairro aqui, fulano é o médico da família, fulano é o dentista da família. Hoje não tem isso, que você vai para a rede social, você faz lá seu marketing, daqui a pouco tem gente lá em Vitória, Vila Velha, Cariacica, se você quiser, você vai para fora do estado. Um monte de gente que atende fora do estado aqui e que está fora do Brasil. Tem também gente que vai atender em Portugal, nos Estados Unidos. E não tem como você ir para cada lugar desse e abrir uma clínica. Então, até para as pessoas que já possuem um espaço, a ideia de coworking para profissionais de saúde é muito eficiente, entendeu? É muito bacana. Então, enfim, aí dentro do coworking,
começou-se essa dor também de quê? Do pessoal que estava ali começar a buscar uma demanda dessa área de, cara, mas e como é que eu faço com essa parte jurídica? Como é que eu faço com essa parte de finanças? Essa parte contábil? Né? E aí tudo isso começou por isso que a gente criou essa outra empresa, que é a Gestria, que faz, né, começamos com profissionais da saúde, mas hoje a gente está pivotando também para outros profissionais, é BPO financeiro, enfim. Aí chegamos aqui. Estamos aqui hoje, sentado aqui. Tá lá com a Gestria, inclusive tem uma referência grande aí, né, na Gestria de cliente, que é a borracharia do Leandro. O Leandro foi um case, assim, total sucesso lá com a gente, já está com a gente há um tempinho. Ô Enos, eu vou querer que você fale mais sobre a Gestria. Você contou a história da Harmonisa, eu vou querer que você explique um pouco sobre a Gestria, mas antes disso, eu ouvi toda a sua história e eu quero ouvir quais foram os maiores desafios da sua vida, cara. Isso é uma pergunta emblemática que eu sempre faço aqui. O que assim, foi aquele momento que você falou assim, caraca, bicho, agora deu ruim, eu tenho que reverter tudo, eu tenho que virar, ou também que foi assim, cara, eu tenho que fazer isso porque vai dar muito bom. Pode ter sido nesse sentido também, né? Sim. Quais foram, assim, esses desafios? Cara, pode ter sido pessoal, né? Que reflete no profissional e também profissionalmente. Cara, o que acontece? Isso eu tive várias vezes, como eu já te falei, eu tenho esse probleminha, já tive, né? Hoje eu não tenho mais, mas eu tive esse problema, assim, de começar muita coisa, engajar ali, aí vinha. Cara, a gente já fez cada loucura que se eu te falar, vai ter história aqui para 10 podcasts. De coisas que a gente começou, entendeu? Empresas e projetos que a gente começou. Só que eu acho que o maior desafio, falando aqui, fui lembrando disso, eu acho que o maior desafio, cara, é você construir um mastermind. Porque eu já tive vários projetos que se eu te contar até hoje, você fala, pô, cara, isso é inovador pra caramba. Por que vocês não foram pra frente? Eu vou contar só um caso aqui pra você ter uma ideia, né? O que acontece? Teve uma vez que, como eu era da área de TI, tinha um amigo que trabalhava com TI também. Eu fiz um curso na época de PNL, conheci um outro cara de TI também, e a gente se aproximou. E aí ficou doido, né? Aí doidou, expandido do nada. Isso aí. Aí na época eu falei, cara, vamos... Na época esse amigo meu, eram 2 amigos que trabalhavam com TI. E aí um deles falou, cara, tem uma empresa grande aqui no estado, trabalha nessa parte como se diz, marinha mercante. Na verdade, ela não é de marinha mercante, ela usa navios para fazer transporte de carga e para fazer o controle de lastro dos navios. O navio ele tem que estar com o controle certo de lastro, ele levava, né? Se tiver um pouquinho... Ele tomba, ele vira, afunda. É uma confusão, exatamente. Ele tem que ter o mesmo peso debaixo das... As pessoas não sabem disso, né? Tem que ter o mesmo peso imerso e submerso. E aí, esse controle era feito por essa empresa, que é uma das maiores do mundo, tá? Em planilha de Excel. Nossa senhora. Planilha de Excel. E aí, o que acontece, cara? Esse cara que trabalhava... O peso dos containers do navio numa planilha de Excel, cara. E aí, esse cara, ele trabalhava lá. Era uma planilha de Excel, assim, com Visual Basic, né, e tudo, mas era uma planilha de Excel, entende? Era uma planilha de Excel. E, cara, ele é um banco de dados em Access. Então, era arcaico, era um negócio assim, para esse padrão de empresa, era uma coisa absurda. Mas funcionava. Então, beleza. Aí, o que aconteceu? Não afundou nenhum navio, não. Não. Aí, sabe o que aconteceu? O cara pegou e falou, bicho, ele viu um processo que foi o seguinte, na verdade, esse amigo participou de um processo lá dentro que foi assim. Eles contrataram a IBM na época, era uma empresa. Falei o nome aqui, nem sei se pode falar. Mas o que acontece? Eles contrataram uma grande empresa. E aí essa empresa foi lá, olhou o que eles estavam fazendo, né, como funcionar, fizeram na primeira reunião. Como é que é essa planilha? É assim, assado. Entregaram a planilha para os caras, abriram a planilha, foram lá, desenvolver um sistema, um negócio, né, mais moderno. Fizeram acho que 2 ou 3 reuniões na época. E aí entregaram o sistema, cobraram acho que R$2 milhões, era muito dinheiro na época. E essas empresas não tem nada menos que isso. Enfim, entregaram o sistema. E passou-se, sei lá, uns 3, 4 meses, o pessoal voltou para Excel. Todo mundo voltou para Excel. E continuou trabalhando no Excel. E aí, na época, era muito comum, não sei como é que tá isso hoje, que não tem tempo que eu não vou para essa área de TI, mas era muito comum, às vezes, você chegar e não entender a demanda do usuário, entendeu? Você pensar por si só como que vai ser melhor, sendo que quem tá sentado ali é o cara, entende? Eu aprendi muito com isso também. Às vezes, em clínica, nesses lugares, cara, você quer saber como é que tá?
Vai lá na recepção, é a recepcionista que vai te falar. Entende? É a menina da limpeza, ela entende melhor do que quem tá lá dentro. Entendeu? É assim que funciona. Eu, uma vez, nessa empresa que eu trabalhava, eu nunca esqueci a frase de um consultor. A gente pagou, na época, R$50 mil para fazer um planejamento estratégico. E o cara, no final, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, você sabe, falou na cara do dono, você sabe que você me paga para eu vir aqui falar o que seus funcionários já falam com você, né? E realmente é verdade, porque o cara não ouve às vezes. Quem tá ali, entende, na ponta, esse é o cara que sabe dos problemas, entendeu? E aí, enfim, não fizeram isso. E aí, o que aconteceu? Ele voltou o Excel, largou o dinheiro pra lá e foi embora. Aí o cara falou, bicho, eu sei porque eu tô lá trabalhando. Vamos fazer esse negócio? Eu falei, vambora, vamos fazer. E aí fizemos, cara, endoidamos lá, fomos lá, chamamos outro cara, e aí construímos um mastermind, chamamos 1 ou 2 pessoas que entendiam de TI, construímos lá um mastermind. E cara, só que aí o pessoal falou assim, olha, eu não tenho como vender para essa grande empresa agora, porque o cara trabalhava lá dentro. Ele falou assim, olha, nas empresas tal, lá no Rio, faz a mesma coisa que a gente. Eu indico vocês pra lá. Então vai lá. Na verdade, o cara foi esperto. Ele falou, vai lá, testa essa doideira de vocês aí. Se der certo, depois eu contrato aqui. Entendeu? E aí o cara ligou mesmo, falou com a empresa. Rapaz, a gente não tinha CNPJ. A gente não tinha nada. Eu lembro que eu fui numa loja qualquer, comprei um terno, que eu não usava terno nem na igreja, eu comprei. E aí botamos um terno, botamos uma maletinha do lado, cara. Pegamos um avião daqui, fomos lá pro Rio de Janeiro. Um monte de papel na maleta. Um monte de coisa na maleta. Não tinha nada na maleta, cara. E não tinha o CNPJ. E a gente assim, bicho, os caras perguntar qual é. Criamos um nome na hora. Falamos, vamos pra lá, vamos falar que a empresa é nossa. E a gente tá. Chegamos lá, fizemos uma reunião e propomos a solução porque a gente entendia de qual era a dor dos caras. A gente falou, olha, a gente tem isso. Resolve o problema. E aí, ali na reunião, era uma reunião com o pessoal da operação. Então, tava tranquilo. Foi muito legal isso, porque na operação a gente pegou vários outros feedbacks, montamos ali dentro, incorporamos no nosso sistema, voltamos para casa, falamos, então vamos marcar uma reunião agora com a gerência. Beleza, voltamos para casa. E a gente falou assim, cara, a gente não tem isso. O que a gente vai fazer, bicho? Essa empresa vai fazer uma licitação. A gente falou, meu irmão, vamos fazer, sabe o quê? Vamos entrar no seguinte, vamos começar a inventar um monte de tela, que não tem nada por trás, só as telas. Você clica, vai para uma outra tela, mas não tem, se você escrever alguma coisa e salvar, não vai salvar, não vai fazer nada. E vamos chegar lá e vamos falar assim, a gente tem o sistema, já está pronto. Então, se você não precisa abrir agora um processo licitatório, porque isso é inegibilidade. Eu tenho um sistema pronto, cara, não existe outro igual. Você vai abrir alguém para desenvolver um sistema que eu já tenho? E aí cabia uma inegibilidade nesse processo. E a gente foi e fez isso, cara, fez todas as telas, fizemos tudo. E aí fomos para lá. E aí, na época, eu nunca esqueci, cara, isso também, mais de 15 anos. E na hora de escrever a proposta, bicho, eu fui escrever, eu nunca tinha escrito 1 milhão na minha vida. E eu assim, é um problema que até hoje muita gente tem, né, de dar o preço de alguma coisa. Crença, né? Isso aí, essa crença limitante, cara, os caras vão dar um esporro na gente lá na hora que eu vi. Falei, não, bota aí, botamos lá 1.590.000, botamos até um valor quebrado pra parecer mais real. Cara, fomos pra lá, fizemos uma reunião. Os caras falaram, não, fica aí, que a gente vai fazer uma reunião com a gerência, com a diretoria. E aí, cara, chamou o pessoal. E aí, quando o pessoal chegou, a gente falou, jogou o preço. Eu lembro que eu tremia pra falar o preço. Tava um amigo meu, os caras, beleza, então, fechou. A gente ficou meio de boca aberta, assim, cara, e agora? O que a gente fala, né? Porque a gente esperava, enfim, os caras fecharam, falaram assim, aí qual era a nossa ideia? O período que a gente ia desenvolver o sistema, a gente usaria como customização. Eu tenho isso, mas eu vou, isso aí, eu vou ter que customizar para o seu processo e tal, mas aí a gente estaria desenvolvendo. E aí, onde a gente volta, faz o link lá com o maior desafio. Esse mastermind foi construído, nessa etapa, tava todo mundo engajado. Na hora de você vir com skin the game, entende? Aí um tinha 2 filhos, e aí não podia largar o emprego para entrar nesse projeto de cabeça. O outro tinha que pagar a faculdade, não sei o quê. Enfim, todo mundo do projeto foi saindo um por um, ficou só eu. Entendeu? E aí eu falei, cara, eu lembro que até hoje a menina lá acha que eu mudei para os Estados Unidos. Eu inventei que eu tinha ido embora da empresa, mudei para os Estados Unidos, e acho que até hoje ela pensa que eu moro lá. Porque não tinha como fazer. E esse foi só um dos projetos. Então, acho assim, respondendo na sua pergunta, um dos maiores desafios que eu vejo hoje é você encontrar pessoas engajadas, entendeu? Com skin in the game, e que estão ali naquela direção, junto com você. Talvez não querem chegar pessoalmente no mesmo objetivo, mas para aquele projeto a gente tem o mesmo objetivo. Entende? Que não sejam só motivadores, né? Que sejam ali também executores, né? É o que a gente tem muito, né? Você vai, a pessoa vai, você vai conseguir, mas bota ela lá dentro.
na hora de fazer, entendeu? Eu acho que o executar hoje, enfim, é construir um mastermind que a gente sabe que a gente não faz nada sozinho. Não tem como fazer nada sozinho. Então, você precisa de pessoas. Eu acho que essas pessoas, para você construir esse mastermind, é o maior desafio hoje. Cara, que bacana. E eu também concordo com você. Eu acho que hoje mão de obra, no geral, não só no caso aí de você construir um mastermind, mas também no caso de você estar montando qualquer tipo de empresa, de estrutura, uma mão de obra hoje especializada, técnica, está muito, muito escassa. Né? Tá muito Por mais porque, assim, desculpa a palavra para a área da saúde, mas eu vejo hoje, ó, a área da educação, a educação no Brasil ficou um pouco banalizada. Ficou sem valor. Sim. Entendeu? Antes você ter um diploma era valor, né? Era valor. É verdade. Hoje ter o diploma é mais um papel, né? E quem fez faculdade mesmo, de verdade, sabe que não é só mais um papel. Sim, você tem ali dúvida. diversos ensaios de vivência, não só de aprendizado. E principalmente eu falo que a área de exatas, né? Ela te motiva muito a querer escalonar tudo. A gente falou isso. Tudo você quer escalonar, você quer criar escala de produção. Imagina o meu desafio. Isso aí. Eu sou engenheiro civil de formação, trabalho com conexão, né? E fui criado no comércio. Então, assim... Tá tentando automatizar tudo. A gente tenta escalonar tudo e não é possível. E assim como você tentou lá na sua área da fisioterapia, e realmente não é possível. Cara, mas achei incrível a sua história, assim, tô impressionado, tanta coisa que você já fez, né? Não sei, dá até com medo de perguntar a idade. Cara, rapaz. E eu só falei um pedaço, tá? Porque já foi cada loucura que a gente já fez que é impressionante. Eu imagino. E a gente vai ter que ter mais podcast aí pra contar essa história. Lógico, sem dúvida. Eu tô curioso, cara, com a Gestria. Eu quero que você conte um pouco mais sobre essa Gestria, como que funciona, porque realmente é algo inovador, faz sentido para muitas empresas hoje aqui, capixaba e no Brasil, porque aí sim é um produto escalável, né? Sim. De gestão. Explica como que funciona a Gestria pra gente. Então, cara, a Gestria ela surgiu, como eu falei, assim, de uma dor dentro do coworking. Iniciou com a parte da saúde, porque todo mundo... Eu acho que as pessoas começaram a perceber, principalmente essa nova geração, né? As gerações anteriores, elas tinham uma dificuldade maior, elas realmente queriam fazer tudo, enfim, nossos pais, todo mundo ensinou meio que a gente ali no meio que foi, né, ovelha negra ali e saiu. Mas hoje o pessoal já tá vindo muito com essa ideia, entendeu? E aí, principalmente com essa ideia do sharing, né, do compartilhamento. O cara hoje, antigamente, ele tinha aquela coisa, meu sonho é ter a minha empresa, então eu ter X mil funcionários, aquilo era uma questão de valor, entendeu? Eu quero ter a minha empresa, o ponto é meu, entendeu? Então, assim, hoje, realmente, a galera que nasce, a galera tá desprendida, a galera não tá preocupada com isso mais, o cara não quer ter carro, entendeu? Porque pode pegar Uber, o cara tá livre. Hoje eu tô aqui, mas amanhã eu junto minhas malas aqui e vou embora, entendeu? Aqui ainda no estado é um pouco provinciano, a gente conhece o Espírito Santo, mas se você for São Paulo, Rio, essa galera não quer nada com isso, cara. Eu acho que tá certo, entendeu? Antigamente tinha muito essa coisa de raiz, assim, como eu falei, tinha um médico do lugar. Não tem muito isso, entendeu? Hoje eu tô aqui na minha clínica, eu quero sair daqui, quero fazer uma viagem, quero ficar um mês fora. O que você faz com ela? Aquilo meio que cria uma raiz que às vezes não é uma raiz. Lógico que criar raízes é importante, mas não esse tipo de raiz que eu tô dizendo, que te mantenha preso, né? As raízes são importantes para te fundamentar em algo, né? Mas não para te manter preso naquele lugar. E aí a Gestria ela surgiu porque esse pessoal que tá vindo com essa ideia, eles já começaram a entender que se prender num processo que não é o core business deles, faz com que eles sejam só mais um ali dentro. Perca de tempo e de dinheiro. E de dinheiro, entende? E mais do que nunca, você precisa, principalmente nessa área de saúde, se diferenciar dos demais, porque o mercado está se inundando de pessoas. Então, como você se diferencia? Você vai ter que se diferenciar realmente o seu CPF. É o que você faz, entende? Só que para se diferenciar nisso, você tem que realmente gastar um tempo grande ali. E aí a gente está com um problema de que eu preciso dividir minha atenção com esse monte de coisa. A pessoa ela vai fazer um procedimento, muitas vezes é invasiva, e ela precisa de... eu tenho que criar um termo de consentimento. Aí você pega termo de consentimento, às vezes, que é entregue em alguns cursos, que não foi nem feito por um advogado, é feito de qualquer jeito. E quando você vai para a justiça, aquele termo não vale nada, entende?
E aí o cara fala, tá, então eu vou ter que ficar lendo o termo de consentimento, né, para poder, porque ali tem uma série de coisas que a pessoa pode, que não pode fazer, entende? Que às vezes você, por exemplo, não sei como é que tá isso hoje, mas vou te dar um exemplo de esdrúxulo aqui, às vezes antes você aplicava um botox, a pessoa não podia deitar. Não sei se tá assim, porque essas coisas vão mudando, né? E aí o cara foi lá e deitou. E aí ele deitou, o botox ele se deslocou do lugar e foi para outro lugar, entendeu? Eu lembro, não esqueço disso, porque eu tive um caso desse. Na época, a pessoa até entrou na justiça, era uma coisa, o nome era pitose palpebral, que era a pessoa fica com o olho igual o Nestor Severo, a pálpebra cai. E aí, assim, enfim, a pessoa que estava lá, o médico que fez, ele falou, olha, isso daí foi porque a pessoa se deitou. Então tá, a gente tem aí um termo, tô falando de problema nosso, a gente tem um termo aí que fala que a pessoa não pode deitar? Tem. A pessoa assinou? Não. E aí, cara? Enfim, esse processo a pessoa só não ganhou, a verdade é que ela só não ganhou porque ela realmente, o que ela entrou lá era meio absurdo demais, e isso também é uma coisa reversível, vai passar o tempo do Botox, ele vai voltar, e aí seu olho vai voltar, mas tem muitos erros aí que são permanentes, entendeu? E você só precisa de um para você acabar com sua carreira, entendeu? Ou então acabar com sua vida financeira, porque é um só para acabar com tudo, entendeu? Então, enfim, eu tenho que me preocupar então com isso. Aí eu tenho que me preocupar com a parte contábil, entende? Porque tem muita gente que não sabe. Hoje, quando você faz um procedimento, você como profissional, pessoa, né, profissional liberal, se for da área de saúde, fiz um procedimento, não emito nota, vamos dizer, não como empresa, emito recibo, mas você tem que informar a receita, a contabilidade, que naquele mês, geralmente toda a contabilidade chega no final do ano e vai lá e faz tudo de uma vez. Mas o correto é todo mês, olha, esse mês eu atendi o Claudinei, fulano e Beltrano, então manda para a sua contabilidade que já lança essas pessoas nesse mês. Hoje, enfim, se tem uma coisa que funciona no Brasil é a Receita Federal, os caras cruzam a informação e sabem de tudo da sua vida. À toa que fizeram o Pix, né? Exatamente. E aí o que acontece? Aí você vai para a área de TI, entende? Um sistema, cara, um sistema que automatize suas coisas, entendeu? Então, igual quando eu tava falando lá, foi tudo automatizado lá no Cowork, hoje é tudo automatizado, você abre um aplicativo, do aplicativo você vê todas as salas, você escolhe uma sala, você escolhe 1 hora daquela sala reservada, você sai de lá, já faz check-out, manda um boleto pro seu e-mail. Essas automatizações, você vai ficar preocupado em como fazer isso? Entendeu? E aí depois, gestão financeira, entende? E você realmente entender o que você está fazendo, para onde está indo, de onde está vindo. Cara, a gente já atuou em negócio que o negócio estava falido. A pessoa só não entendia, porque nesse modelo de negócios, entra dinheiro recorrentemente. Todos os dias entrava dinheiro. Era no caso, uma empresa que entrava dinheiro diariamente, e entrava muito dinheiro, então o cara ficava fazendo o giro ali, mas eu falei, cara, tem 1 ano que sua empresa faliu. Entendeu? Tem 1 ano que sua empresa já está falida. Ele não tinha ideia, né? E ele não sabia o que acontecia. Então a ideia do Gestria é justamente assim, cara, vamos tirar isso. Entende? Terceirizar isso, que é a ideia de BPO, né? Dar os números pro dono da boiada. Do negócio, exatamente. E aí o que acontece? Qual é a ideia? A ideia são os outputs, né? Você vai tirar tudo isso e você vai fornecer informações estratégicas, inteligentes, e na hora certa para tomada de decisão, exatamente, entende? Então a Gestria hoje, ela pega as informações, tipo assim, de números da empresa, vamos supor assim, financeira e contábil, e dá um relatório mensal ou semanal. Tem algumas empresas que a gente hoje atua o seguinte, a pessoa realmente fez o BPO financeiro, ela terceirizou, ela fala, cara, eu não quero trabalhar, eu não quero mexer com finanças, então o que a gente faz? Você mesmo paga aí, você mesmo faz tudo. Tem empresas que terceirizam essa parte completa, tem empresas que não terceirizam, a gente até prefere não terceirizar completa para não pegar a responsabilidade do pagamento. Então o que a gente faz? Automatiza todo o processo que é possível automatizar, e você entra lá no dia, primeiro você recebe um relatório da semana inteira, tudo que vai ser pago, tá tudo programado no banco, é semanal. É um acordo que é feito entre empresas, que às vezes tem negócios que semanal não tem tanta diferença. Vai de necessidade para cada um. Né? Tem empresas que uma informação semanal, ela consegue mudar a direção, né, o direcionamento da estratégia dela. Tem empresas que não, tem empresas que eu falo, cara, semanalmente não vai mudar nada para mim, então vamos fazer mensal, entende? A cada 40, 30 dias. Enfim. A grande missão da Gestria hoje é dar esses dados para o proprietário para tomada de decisões. Para tomada de decisão. Às vezes pode ser que esses dados lá para o proprietário estejam negativos, ele tem que tomar uma decisão. Exatamente. Que seja
ou acelerar as vendas, Isso, ou isso. dar um start, algum incentivo, né? Um investimento. Tem profissionais que às vezes estão atuando num negócio que ele acha que sabe, e não é que é uma pessoa que é incompetente, é porque ele está preso no que ele realmente tem que fazer, que é o procedimento dele. Então o cara está ali preso, focado onde ele deveria estar, negligencia algumas informações, entendeu? Só que quando elas acumulam, é onde não tem mais tempo hábil para fazer nada, entende? Tem gente que não sabe, por exemplo, qual é o procedimento, ou qual é o produto que mais vende, entende? Qual é o produto de combate dela? Fala, parei de vender isso aqui, mas isso aqui era o que você mais ganhava dinheiro, de verdade, entendeu? Isso aqui era o que talvez mantinha. vendia menos e ganhava dinheiro. Exatamente. Ou aquilo ali era uma venda casada. Já teve muito caso, eu parei de fazer isso, mas olha, se você olhar seu histórico aqui, caiu completamente o outro, porque isso aqui vinha através disso, entendeu? Faz sentido. É isso, a ideia é essa, entendeu? Bacana, Enos. Eu gostei demais do G3 aí, já tô querendo alavancar mais isso daí, querendo saber ainda mais pra gente ajudar muitos amigos e parceiros aí profissional. Tenho certeza que faz sentido pra muita gente. Show de bola. Cara, como toda entrevista, a gente tem um tempo, né? Claro, infelizmente. Sem dúvida. E com certeza teremos outra oportunidade para você estar vindo aqui e falar ainda mais aí e com certeza trazer ainda mais resultados dessas empresas. Maravilha. Ô Enos, deixa aí um recado, um abraço para a galera, manda aquela mensagem que você acha que todo empresário, empreendedor tem que ter, aquela responsabilidade, ou o que você quiser, sim, cara. Seu momento com a câmera. Então, eu quero agradecer novamente, né, a oportunidade de estar aqui com você. A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente teve uma conexão, você lembra disso? Uma conexão muito legal, né? À toa que a gente já está aqui falando e ainda vai se falar muitas outras vezes. Cara, a mensagem que eu quero deixar é algo que eu vi, eu achei muito interessante, eu sempre carrego isso comigo. Para todo mundo que, né, acredita assim, na Bíblia e é cristão também, até quem não é, tem muita gente que não é cristão, mas acredita, né, também assim, na Bíblia, acredita nos ensinamentos de Jesus Cristo, isso é inegável. Não tem muita gente que não é, né, apesar do pessoal achar que não, mas tem muita gente que não. O ser humano mais sábio que veio à Terra. Isso no mínimo que a pessoa pode falar. Ela pode falar assim, não acredito na santidade, mas esse foi o cara, o maior líder e o cara que influenciou mais a humanidade. Sem internet? Sem internet, sem nada. E o que acontece, cara, que eu digo é o seguinte, existe uma frase que é repetida 366 vezes na Bíblia. Sabia disso? Não sabia, cara. 366 vezes na Bíblia é o seguinte, não tenhais medo. Essa é a frase. Olha só. É muito interessante. Então, assim, se na Bíblia está 366 vezes escrito isso, então eu acho que a gente tem que seguir, cara, isso, entendeu? E é isso. Nós? Então tá aí. Já vamos terminar com essa frase. Não tenhais medo dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas realizações. E estivemos aqui com o Enos, cara, Bom Jardim, um cara incrível que deixou aqui muitos ensinamentos com a sua história. Tenho certeza que as empresas dele têm muito a somar aqui com tudo que ele falou para você, para o seu negócio. E estaremos logo mais ao vivo aí com mais um Connect Work aqui para vocês, trazendo conteúdo sempre da verdade. A verdade de cada um, a verdade de cada empresário, o que ele vive no dia a dia e o que realmente faz diferença. Enos, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, cara. Tamo junto.